sobre Neemias. Então, se vocês puderem abrir suas Bíblias em Neemias, capítulo 2. Mas eu vou falar sobre Neemias, capítulo 1. É que eu preciso chegar no 2, no começo, para poder fazer sentido tudo que eu vou falar. Sabe onde é que está Neemias? Alguém vai falar que está na Bíblia? Tipo escolinha do professor Raimundo? Hã? Ah, boa. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jeremias, Lamentações. Vamos lá? Neemias capítulo 2, verso 17. Neemias 2, 17. Encontraram? Difícil, Tito? Tito, terça que vem eu vou pregar uma palavra, um estudo no livro de Tito. Só para... Ó, lá vem. Enquanto vocês encontram, me deu uma sede de repente. Eu vou resolver essa parada. Tio Tito e tênisinho novo. Amanhã eu vou no shopping, né? Vai no shopping amanhã? É. O que vai acontecer? Já tá programado. O que tem no shopping amanhã? Dá passeada. Ô, louco, dá mais um gole aí. Sério? Vai levar a nega véia passear? Que isso, hein, Maristela? Shopping, né? É ela que vai levar? Ou é você, Vitória, que vai levar os velhos pra passear? Obrigado, Tito. Tem que, pelo menos uma vez a cada 3 meses, tem que pregar algum estudo no livro de Tito para agradar o irmão, né? Tem que dar uma moral pro Tito. Vamos lá? Neemias capítulo 2, verso 17. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Frisem aqui, por favor, o nós, tá? Para fazer bastante sentido onde eu quero chegar. O nós. Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas, os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Verso 18. Eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Amém? Qual que é a história aqui de Neemias? Neemias, ele foi um dos judeus que nasceu no cativeiro. Vocês lembram de Babilônia? Todo mundo lembra de Babilônia? Tá? Onde surgiu Babilônia? Babilônia surgiu em Babel, uma das primeiras cidades do mundo antigo, fundada por Nimrod. Babel teve aquela torre famosa, a Torre de Babel. Fizeram um zigurate gigantesco para alcançar o céu. Deus viu, colocou a confusão dos idiomas. E Babel se tornou uma cidade que se tornou uma cidade-estado, que se tornou um reino. Babel foi o primeiro governo mundial único. Nós temos Babilônia, depois nós temos os persas, depois nós temos os medos, depois temos os medo-persas, depois nós temos os romanos. Agora vai vir o próximo governo, vai ser o governo do anticristo. Não é? Mas Babilônia dominou toda aquela área que nós entendemos que é o nordeste da África, a Península Arábica, a faixa de Gaza ali, o Oriente Médio, Terra Santa, região da Mesopotâmia, Crescente Fértil e Oriente Próximo. Ou seja, é uma faixa muito grande que era chamado na época, era o mundo conhecido da época, não é? Tinha gente para outros lugares, né, para a Europa e tal, mas ali o mundo bíblico é esse mundo conhecido da época. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém, lá pelo ano 400 e alguma coisa, 500 e alguma coisa depois de Cristo, 560 depois de Cristo, ele levou, foram 2 invasões, ele levou os melhores judeus para morar em Babilônia. Então Babilônia está mais ao norte de Jerusalém, levou os melhores judeus. Então os doutores da época, os astrólogos, tá? E por que hoje o nome é diferente de astrônomo e de astrólogo? Astrólogo, na história antiga, é astros logos, o que estudava os astros. E astrônomo,
astros nomium, o que dava nome aos astros. Hoje o astrônomo é o que estuda os astros e o astrólogo é o que vê se o ascendente escorpião está sobre gêmeos, né? Não é o horóscopo, é o astrólogo. Mas o nome vem de astros logos, o que estuda os astros. E o astronômio, que dá nome aos astros. E eles a Babilônia levou todos esses judeus cativos. Nessa leva de judeus cativos, foi a família de Neemias. E Neemias nasceu na Babilônia. Então Neemias não é um judeu que nasceu em Jerusalém. Ele nasceu na Babilônia. Ele é um desterrado, tá? É chamado de judeu de duas pátrias. Ele nasceu na Babilônia e tinha pátria que o judeu é como um japonês, né? O japonês não tem ninguém consegue se nacionalizar japonês, né? Você vai ser uma sub-raça dentro do Japão. Você só consegue ser japonês mesmo. O judeu é a mesma coisa. Você não consegue se naturalizar judeu, a não ser que você seja judeu de verdade. E aí veio o império mais poderoso que o Império Babilônico, o Império Persa. Vocês vão lembrar do rei Ciro, da Pérsia. Vocês vão lembrar de Xerxes, poderoso Xerxes, que foi retratado pelo Rodrigo Santoro no filme 300, né? Inclusive no filme é bem legal porque ele é retratado como um gigante. Porque essa era a visão dos persas, dos babilônios também, do Egito também, que o rei, ele é um homem-deus. Ele é um híbrido de homem e divindade. Por isso que no filme 300, o rei da Pérsia, ele é um gigante, tá? Mas ele, de fato ele não era gigante. E eles dominam Babilônia. Então agora, o que foi Jerusalém, que teve um outro nome, província de Ehud, dos judeus, Ehud, judeus, e o que era Babilônia virou persa. Então agora tudo é o governo persa, tá? Que hoje é o atual Iraque, a Babilônia é o atual Iraque, o atual Kuwait, o Irã, essa região da Babilônia. Bom, moral da história, Neemias era um oficial de Babilônia, porque nasceu na Babilônia, era um governador, eles trabalhavam com satrapias, que eram como se fossem governos, e cada governador de uma satrapia era chamada sápatra, e aí agora a Pérsia vem, domina, e ele se torna um alto oficial do governo persa. E por ser um jovem excelente e de confiança, ele vai a um cargo próximo ao rei da Pérsia, que é o cargo de mordomo do rei, ou copeiro do rei. O copeiro do rei é o oficial imediatamente junto ao rei. É o que informalmente dá conselhos ao rei, informalmente, não era oficialmente um conselheiro, informalmente dá conselho, provava alimentos, decidia quem chegava perto do rei ou não, então é um oficial de alta confiança. Então essa é a posição de Neemias. Neemias nasceu em Jerusalém? Não. Neemias andava por Jerusalém? Não. Quantos anos Jerusalém está destruída? Desde o Império Babilônico, então são décadas, quase um século destruído, muros destruídos, portões destruídos, enfim. Paralelamente a Neemias tem um outro copista chamado Esdras, que está orando a Deus para ser enviado para Jerusalém para reconstruir o templo, porque o templo de Salomão foi destruído, roubado, a arca foi roubada. E aqui uma informação interessante para vocês, a arca foi roubada na época do Império Babilônico, depois nunca mais a arca apareceu. Quando se construiu o templo de Esdras, o Santíssimo Lugar era uma caixa vazia, não tinha nada dentro. O templo que Jesus conheceu, que é chamado de Templo de Herodes, o Santíssimo Lugar era vazio, era um quadrado vazio, sem nada dentro. A Arca da Aliança desapareceu no desterro babilônico, no ano 556, 58 antes de Cristo. Então a gente fica, quando Domiciano destruiu Jerusalém no ano 70, roubaram a arca. Não, roubaram a arca foi lá na época da Babilônia, a arca já sumiu lá. Tá? A gente pode falar um dia sobre a Arca da Aliança, se vocês quiserem, fazer um estudo bem interessante sobre a arca, acho que é bem, bem valioso. E aí, paralelamente, Deus está falando com Esdras para Esdras ir lá reconstruir o templo em Jerusalém, e Esdras já voltou para Jerusalém, está reconstruindo o templo, e Neemias ainda não foi. E aí Neemias recebe alguns irmãos judeus. No capítulo 1, se vocês puderem abrir, no capítulo 1 de Neemias, logo no verso 1 ali, verso 2, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá, tá? Da província de Ehud. Só um detalhe técnico aqui, irmãos. Sabe quanto que eles pagavam de impostos para o governo persa, a província de Ehud? 60% do que eles ganhavam era impostos para o governo persa. O Lula está conseguindo fazer isso com a gente. Nós vamos chegar lá, hein? Olha aí, hein? É só vocês votarem bem esse ano, nós vamos chegar lá. Estamos conseguindo. Escutem aqui. Veio homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus. Por que ele perguntou a respeito dos judeus? Porque por mais que ele nasceu na Babilônia e agora ele era indexado ao governo persa,
o coração dos judeus sempre está voltado para Jerusalém. É assim, tá? Perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Olha a resposta deles no verso 3. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. O que isso significa? Que desde o Império Babilônico, quando eles destruíram as muralhas e queimaram os portões e roubaram o templo, os judeus estão lá passando por isso, sofrendo. A gente conhece a história da Babilônia, foi levado os judeus excelentes, mas ficaram os vinhateiros e os plantadores de olivas. Tá? Os pobres não foram levados para a Babilônia. Por quê? Porque a visão do governo babilônico era que se eles desterrassem aquela região, aquilo seria tomado por outros povos. Então eles deixaram pobres que cultivavam olivais e vinhas, para que se viesse um outro povo de longe, visse que tinha movimentação ali e pensasse, opa, o rei da Babilônia está de olho aqui, não vamos invadir que nós vamos arranjar encrenca. E com isso manteve um remanescente fiel em Jerusalém. Esse remanescente fiel nunca fez nada para reconstruir as muralhas. Se eu falar um negócio aqui, vai parecer discriminatório, mas eu preciso pontuar isso. Tem gente que está na miséria porque ele tem uma alma miserável. Tem gente que é pobre porque ele tem uma alma pobre. Entenda, pobreza não é falta de dinheiro. Tem gente que é tão rico, mas você olha pro cara, o cara é um pobre miserável. É um coitado, só tem dinheiro. Ele não tem nada. Não tem cultura, não tem educação, não tem confiança de ninguém, não tem amigo, ninguém respeita ele, só tem dinheiro. Mas tem gente que ele vai viver na miséria a vida inteira porque ele tem uma alma miserável. Os excelentes, os nobres, foram levados para a Babilônia. E os pobres ficaram para cuidar da terra. E esses pobres não reconstruíram a cidade. Aí tem um canal no Instagram, que eu não sei o nome do canal, mas ele faz com inteligência artificial remodelação urbana. Vocês já viram? A favela da Rocinha, se fosse remodelada. Vocês já viram isso? É bem legal. Vocês vão ver que, agora que eu estou falando isso, o celular de vocês está ouvindo, e quando vocês zapearem nos stories, vai aparecer, tá? Aí tem lá, a favela da Rocinha remodelada, aí o cara vai mudando assim as casinhas, aí os barracos estão sendo pintados com paredinhas brancas, parece Santorini na Grécia, assim, tudo bonitinho, branco, com florzinha, com não sei o quê. Aí você tem que ler os comentários. Eu sou viciado em ler comentários. Gente, eu tô viciado nisso. Quem mais tá viciado em comentário? Pelo amor de Deus. Aí os caras falaram assim, o primeiro comentário, isso só dá certo se tirar esse povo daí. Isso não é uma favela porque a terra produziu uma favela. Isso não é uma favela porque a montanha de frente para o mar, no Rio de Janeiro, produziu uma favela. Isso é uma favela porque gente de mente favelada está morando ali. Essa é a verdade. E eu tenho uma prova sociológica. Alphaville, em São Paulo, onde eu dou aula, é o lugar dos milionários. Tem gente saindo de condomínios como o Alfa Zero, que era onde o Datena morava, o Gugu, Faustão. Do Alfa 1, condomínios que são caríssimos, estão saindo dali, estão indo embora para o Itaim Bibi, estão indo embora para São Paulo. Por quê? Porque os funkeiros, porque os caras do Tigrinho, porque os caras que estão ficando milionários com tranqueirada, estão comprando casas em condomínios e estão transformando aquilo em alfavela. Alphaville está virando alfavela. E os caras têm milhões. Estão sendo presos vários, né? Eu fui na casa de um irmão almoçar, na casa da esquina, ele falou, aqui é a casa de um youtuber. Tinha 3 BMW, daquelas mais caras, com LED embaixo, azul, verde, na frente, parada, uma Lamborghini, uma mansão numa esquina. Falou, é insuportável, final de semana, gritaria, música, tem que chamar o condomínio, tem que vir segurança, virou um inferno. Condomínio de alto padrão. Entendeu? Não é a natureza que faz isso, é a mente. Você tem que sempre pensar. Eu vejo uma frase, que às vezes eu volto a ver essa frase, e eu vi essa frase nesse post da reurbanização. Antes de você ajudar um lascado, descubra por que ele está lascado. E vai lascar você também, e ele é um lascado porque ele já lascou muita gente.
Às vezes você tem dó da pessoa, é um coitadinho, tia Lúcia. Coitadinho, Diego. Você vai ajudar o coitadinho vai te ferrar. O Danilo Gentili, aquele humorista, ele foi ajudar um humorista falido, problemático, que ninguém queria ele, botou ele de gerente do bar dele lá, o cara roubou o bar dele. O cara roubou o bar. Antes de ajudar um lascado, desculpa porque o lascado está lascado. O que isso quer dizer? Quem ficou... Agora, vejam a visão de mundo dos babilônios. Por que eles foram o maior império mundial na época? Eles olharam aquela população e eles disseram, pô, esse maluco aqui está carregando 50 quilos de pedra nas costas, eu não vou levar esse cara. Eu vou levar o cara que mandou ele carregar esse 50. Quem que mandou esse cara carregar esse 50 quilos de pedra? Foi aquele tiozinho ali, leva o tiozinho. Porque o inteligente não vai... A caneta sempre é mais leve do que a enxada. O esperto aprende a usar caneta. Essa é a verdade. E foi exatamente isso que aconteceu em Babilônia em relação a Jerusalém. Agora, o grande lance é que nós começamos lendo o capítulo 2 e Neemias chega para o povo. O texto é tão bonito, irmãos. Eu vou ler para vocês um pedaço. Ele chega de madrugada e verso 11, capítulo 2, verso 11. Então cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias. Ele ficou 3 dias em Jerusalém escondido. Porque como ele era persa, os judeus... E aí vem outra coisa. Meu Deus, como é ruim fazer essa análise. Os judeus lascados tinham inveja dele que era um vitorioso. Todo mundo estava quebrado. Falava assim, esse Neemias aí, ó, copeiro do rei, mora no palácio, come comida real, anda com o rei, melhor roupa que existe, melhor cultura, melhor escola, melhor formação... Formado em Harvard da Babilônia e em Cambridge da Pérsia. Entendeu? E agora veio aqui ensinar o que pra gente? É mais ou menos isso. Ele ficou 3 dias. Verso 12. Me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Não declarei a ninguém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu estava montando. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte, ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas, voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. E aí ele fala aquela frase que nós lemos. Irmãos, nós estamos na miséria. A minha pergunta é, ele estava na miséria? Não. Ele estava na prosperidade, ele era o copeiro do rei da Pérsia. Mas ele viu os irmãos dele em miséria. E ele chegou e se colocou no lugar que faltava para aquela comunidade. Aquela comunidade tinha exatamente tudo. Aquela comunidade tinha gente trabalhadora, tinha mão de obra, tinha material. A matéria-prima estava ali, porque a muralha foi derrubada, e a matéria-prima estava logo ali. Mas aquela comunidade só não tinha uma coisa, um líder. Não tinha uma cabeça pensante. Não tinha alguém que dá ordem. A gente foi no retiro de jovens, né? Levar uma palavra, e tinha uma menininha ali da igreja, mocinha nova, 17, 18 anos, e aí ela estava lá, e começou a chover, aquele caos de chuva. Aí a menininha bem assim, você, pega aquele negócio lá, você aqui, puxa esse troço aqui. Vocês hoje já estão molhados? Se molharam já? Vocês estão molhados? Vem aqui na chuva e levanta essa lona aqui. E tal. Eu olhei para a Fran e falei assim, essa menina vai dar boa. Olha ela, pau, dando ordem. Sabe, às vezes, tem gente que é operacional. É bom de trabalho, mas é ruim de cálculo, ruim de pensamento lógico, ruim de análise, ruim de liderança, é ruim de tudo. Mas ele é bom de operação. Você fala para ele, irmão, você faz isso aqui para mim? Ele fala, deixa comigo. E ele faz. E ele faz bem feito. Alguns não fazem bem feito. Fazem de qualquer jeito, mas fazem. Mas tem outros que não sabem fazer, mas sabem calcular. Sabem pensar, sabem criar uma estratégia. E outros são bons de ordem, de mandar. E entendam, Neemias chegou naquele lugar, ele viu tudo. Ele viu a miséria, mas ele viu a mão de obra, ele viu a matéria-prima e ele viu o povo passando miséria e sendo humilhado. E aí ele vem e ele fala, verso 18 do capítulo 2, eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia sobre mim. O que ele declarou? O que Deus fez com ele.
ele contou a história dele. A história dele foi essa. Hanani chegou e falou que ele estava em miséria. Neemias ficou triste, jejuou, chorou por alguns dias, não comeu nada. Quando ele voltou a trabalhar para o rei viu que ele estava semblante descaído, talvez mais magro, triste. Ele sempre era um cara feliz, alegre, proativo. Agora ele estava infeliz, triste, retraído. E o rei falou, o que você tem, Neemias? Você está diferente. Por que você não está feliz? Você está triste. E ele disse a seguinte frase, como posso eu estar feliz se eu moro num palácio, mas os meus irmãos estão na miséria em Jerusalém? Bingo. Caiu a graça do rei sobre a vida dele. E o rei falou, volta para tua cidade, reconstrói tua cidade. Você precisa do quê? Precisa de guardas para fazer segurança, porque tem inimigos que querem invadir Jerusalém, porque a muralha está derrubada. Vou mandar guardas. Preciso que você mande cartas para o líder das florestas do rei para liberar madeira para eu reconstruir. Cartas, leve madeira. Ele pediu tudo e a graça do rei estava sobre ele. O rei concedeu tudo. E aí ele foi para esses moradores de Jerusalém e contou como Deus o abençoou. Ele disse, gente, eu estou com um exército para construir isso aqui, eu estou com madeira, eu estou com pedras, eu estou com talhadores, eu estou com profissionais, só que eu preciso que cada um faça a sua parte. Qual foi a proposta? Cada um reconstruiria o muro em frente à sua casa. Só isso. São 100 anos. 100 anos eu sentado na varanda da minha casa, tomando meu chimarrão, vendo o muro destruído, vendo qualquer um invadir minha cidade. Eu olho para o meu vizinho do lado esquerdo, o muro dele também está destruído. Eu olho para o meu vizinho do lado direito, o muro dele também está destruído. Por que eu vou construir o meu? Há uma força maligna, negativa, talvez até impeditiva, de eu crescer, porque todo mundo que eu olho, que são meus iguais, aceitam de boa viver na miséria. Gente, de verdade, pega uma casa num favelado, pinta ela, bota Gugu na minha casa. Só para os mais velhos, Bruno. Para os mais novos é... De volta para a minha terra, né? De volta para a minha terra. Queriam se livrar dos nordestinos, tá mandando tudo eles embora. Luciano Huck mandando os nordestinos embora para o Nordeste. Mas é isso aqui, entendeu? Pega uma casa, procure no YouTube. 2 anos depois, voltando na casa que foi completamente reformada, do Gugu na minha casa, ou do Luciano Huck, não do Luciano o outro, o velho da van, o carecão, o Huck. Tem vídeos no YouTube, youtubers fizeram isso, foram atrás para ver as casas, continua uma miséria. O antes e o depois. Mentalidade não mudou. Você tem que mudar a cabeça da pessoa, você tem que mudar a renovação que Paulo fala em Romanos 12. É preciso fazer o que é chamado de mudança da mente, o metanoia. Transformar a minha mente, renovar a minha mente. A gente sofreu isso quando o Francine e eu éramos pastores lá na fronteira. Nós tínhamos uma salinha de uma igreja pequena. E aí um dia eu falei assim, gente, nós precisamos ir para uma sala grande e tal. Conseguimos um prédio que tinha 1000 metros de área. Aí tinha uma sala grande para a nave da igreja, era um restaurante antigamente. Tinha uma cozinha industrial, tinha um refeitório, tinha uma outra sala gigante para as crianças, tinha uma sala de reuniões, tinha uma sala pastoral, era muito grande. E nós passamos 1 ano usando só a sala de culto, só a sala de culto. E toda aquela área, toda aquela nossa, a gente nem ia lá para trás. Por quê? Porque nós entramos naquele prédio grande com mentalidade de igreja pequena. Aí um dia eu reuni os obreiros e falei, gente, nós estamos perdendo espaço, a gente tem que fazer um refeitório, fazer janta toda noite, fazer almoço aqui dentro, tem que fazer culto de criança, E a gente mudou a mente e começamos a usar todo o espaço. O que falta, talvez falte para nós, eu estou falando dos miseráveis de Jerusalém, talvez falte para nós, é a gente se ligar, é mudar a mente. Eu estou travado nisso, eu não saio do lugar que eu estou, porque talvez, meu irmão, você seja um miserável de Jerusalém. Está dando graças a Deus que não virou escravo em Babilônia. Ai, graças a Deus que eu não sou escravo em Babilônia. Senta na frente do muro destruído, comendo o pão que o diabo amassou. E está dando graças a Deus que não é escravo. Você é pior escravo. Você é um pior escravo do que o que foi para a Babilônia. Porque você não é escravo do rei da Babilônia. Você é escravo de você mesmo. Você é escravo de uma condição miserável, deplorável de um ser humano que não consegue
avançar. Então Neemias chegou e ele disse assim: irmãos, nós estamos em miséria. Ele se colocou no lugar deles. E ele disse: Deus fez comigo isso, eu vim para ajudar. Aí o primeiro disse: eu construo. Olha o que eles falaram. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Irmãos, que nós consigamos virar a chave em algumas áreas da vida. Que às vezes não é na vida inteira, às vezes é numa área. Às vezes é naquela área assim: eu sou triste, sou infeliz, sempre fui e vou ser sempre. Eu sou feio, sou careca, nunca vou ter cabelo na vida. Nunca vou ter cabelo na vida. Aí o Tito, o Diego um dia se olhou no espelho e falou assim: não, chega. Eu não aguento, esse é o nosso Neemias, Tito, Everton. Esse é o nosso Neemias, esse aqui. O Diego chegou, quem está assistindo na internet não está entendendo a piada interna aqui. Mas o Diego chegou e falou assim: chega! Nunca mais eu vou ser chamado de aeroporto de mosquito! Nunca mais! Entendeu? Mas é isso, agora ele virou a nossa chave. Agora nós não podemos ser os miseráveis. Só que eu não tenho dinheiro para colocar o cabelo. Só falta o dinheiro, Francine. Mas a verdade é essa. Ô, querida. Ela falou isso porque ela sabe. Costumou. 50 anos com velho careca do lado. Mas voltando para a nossa realidade, tem área que você precisa virar a chave. Tem gente que é bom em muita coisa e ruim em uma coisa. Tem gente que vive feliz em centenas de coisas e é infeliz em uma área. É isso. E precisa entender que que a boa mão de Deus está sobre nós. A boa mão de Deus. Como o rei da Pérsia falou para Neemias: vai, meu filho, o que você precisa? Eu te ajudo. Resolve o problema. A história é muito longa, irmão. Vocês têm que ler Neemias. Neemias perguntou para os patrícios de Ehud: o que é o pior para vocês aqui? E eles disseram: o imposto. E a gente está vendendo, escutem, irmãos, a gente está vendendo, o imposto tinha que ser pago em moeda, em metal nobre, em ouro. Ouro com qualidade e garantia, como o ouro da Gasfajol. Ouro bom. E eles eram agricultores. Como é que eles iam ter ouro? Eles tinham que vender toda a produção para comprar o ouro para pagar o imposto. Aí eles não tinham, a produção não dava o tanto de ouro. Aí eles tinham que vender e empenhorar a terra, o campo, a casa. E aí não dava. Sabe o que eles estavam fazendo? Está no livro de Neemias, vocês vão ler. Eles estavam dando os filhos como escravos para a Pérsia, para pagar os impostos. Você entende isso? Os filhos estavam virando escravos. Tem gente que presta atenção, tem gente que já deixou o filho ser escravo da droga, do remédio, da sexualidade, da ideologia, de um monte de tranqueira, porque o pai, porque a mãe é escravo de si mesmo. Porque sofreu um trauma lá atrás, porque não sei o quê, porque foi infeliz. Maternidade. Então, sabe, irmãos, a gente precisa virar essa chave. Aí Neemias fez assim, Neemias falou ele era um alto oficial persa, ele chegou para o rei e falou: posso ficar na minha terra para reconstruir? O rei falou: pode, mas eu vou te colocar como governador de Ehud. Neemias saiu de copeiro e virou governador. Aí como governador, sabe o que ele fez? Ele chamou todos os oficiais que cobraram aqueles impostos e ordenou que devolvessem para os judeus tudo que tinha sido roubado. A terra, os filhos, os bens, a casa, devolveu tudo. Quando o povo viu que aquilo era real, que houve devolução, restituição, o povo acendeu. O povo disse: opa, vamos reconstruir. Essa é a história da reconstrução das muralhas de Jerusalém, mas ela começa com a atitude de um homem ao encontro de um povo que estava escravizado pela sua própria miséria. Nós somos miseráveis espiritualmente falando. E nós somos o povo que um homem, Jesus Cristo, a atitude de Jesus, veio de encontro a um povo miserável, para livrar a nossa alma miserável do inferno, para livrar a nossa mente miserável da derrota. Que nós possamos acreditar. E Jesus veio com uma palavra dizendo: tudo aquilo que o Pai me deu, eu dou a vocês. Coisas maiores vocês farão em meu nome.
Em meu nome eu vos chamo para expulsar demônios e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, Neemias é um tipo de Jesus na nossa miséria espiritual. Mas essa palavra se estende à miséria ideológica. Essa palavra se estende à miséria financeira. Essa palavra se estende à miséria familiar. Essa palavra se estende à miséria emocional. Essa palavra se estende à miséria eclesiástica, à miséria das igrejas. Essa palavra se estende a muito tipo de miséria que nós precisamos virar a chave. Amém? Quantos entenderam isso? Fez sentido para vocês? Importante, né? Vamos orar por isso? Sei vocês, irmão, mas eu sou um miserável, eu preciso de tanta graça de Deus. Tem coisa na minha vida que eu falo assim, Senhor, olha para mim como um pobre miserável. Coitadinho, vinhateiro ou um cultivador de olivas. Que eu não consigo reconstruir as muralhas na frente da minha casa. Tem gente que está com a muralha destruída dentro de casa, não consegue reconstruir. Mas com a graça de Jesus, me direcionando como fazer, a matéria-prima eu tenho, a mão de obra eu tenho. Gente, eu sou capaz. Eu só preciso que Jesus diga, vai que eu estou com as cartas certas para você reconstruir. É isso, a gente só precisa disso, amém? Vamos orar por isso, que nós possamos apresentar a Deus essa miséria e que Deus possa nos ajudar a reconstruir. Deus, eu te peço, a bênção sobre nós, pobres miseráveis, que na nossa escravidão humana, intelectual, temos mantido muralhas destruídas no portão da nossa casa, da nossa existência. Que o Senhor possa trazer sobre nós a tua boa mão, com as obras do Senhor sobre nós, para que nós possamos reconstruir. São muitos danos causados ao longo do tempo e são impostos terríveis que nós pagamos. Impostos espirituais, pagamentos dos nossos erros, pagamentos das nossas mazelas, das nossas desventuras, dos nossos pecados. Obrigado porque Jesus veio para restituir tudo isso, porque o salário do pecado é a morte, e aquela morte que estava sobre nós, o Senhor Jesus carregou-a sobre a cruz do Calvário, nos livrando da morte e nos dando vida eterna e salvação. E agora, livres da condenação da morte, nós conseguimos reconstruir as muralhas da vida, reconstruir as muralhas do nosso relacionamento com o Pai, reconstruir as muralhas que estão destruídas. Senhor, nos ajuda a entender quais são essas áreas e virar a chave na nossa mente e no nosso coração, para que nós cresçamos como servos do Senhor e como indivíduos cristãos nessa sociedade tão pecadora. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?